Olá, vamos dar continuidade então à sequência do nosso curso de Física e Estatística. Essa aqui é a segunda parte da aula introdutória. E na primeira aula nós falamos sobre o objeto de estudo da Física e Estatística e começamos a nossa revisão de termodinâmica. Falamos sobre os aspectos introdutórios da termodinâmica, algumas definições importantes da termodinâmica, falamos sobre o trabalho de um gás, calor e capacidade térmica, e tratamos os parâmetros termodinâmicos, separando eles em parâmetros extensivos e parâmetros intensivos. Vamos agora dar continuidade com a sequência, sobre os postulados da termodinâmica. O primeiro postulado diz o seguinte: existem estados particulares chamados de estados de equilíbrio de um sistema simples que macroscopicamente são completamente caracterizados pela energia interna U, volume V e seus números molares N1, N2 até Nr de seus componentes químicos. O que isso quer dizer? Os estados de equilíbrio de um sistema que são representados pela função de estado, essa função de estado é uma função de U, V e N. É isso que quer dizer. Bom, que existe então uma função de estado que representará todo o sistema por essas três variáveis U, V e N. Bom, e que sistema que está sendo descrito? Um sistema simples. O que vem a ser um sistema simples? O sistema simples é um sistema limitado, mas sem subdivisões, sem subsistemas, sem caixas internas. Imagine então uma caixa que limita o nosso sistema termodinâmico e essa caixa não existem subsistemas internos, não existem subdivisões. E dentro dessa caixa está distribuído aqui, por exemplo, um gás, ou vários gases juntos aqui, que criam o nosso sistema termodinâmico. Então imagine aqui que eu tenha, por exemplo, um certo gás, que eu vou representar por essa bola, essa esfera sólida, esse círculo sólido. Então esse círculo sólido, de cor sólida, ele representa um tipo de gás. Enquanto que o círculo de cor não sólida, ele representa outro tipo de gás. E nesse sistema termodinâmico eu tenho, para essa representação, eu tenho N1 partículas, e para essa representação, que é o círculo de cor sólida, eu tenho N2 partículas. Ora, o que isso quer dizer é que a minha função de estado é uma função de estado do tipo F de UV, N1 e N2. Bom, de fato isso pode ser, obviamente, transportado para N pelo vínculo, de que N vai ser igual a N1 mais N2. Esse é o primeiro postulado da termodinâmica, é isso que representa o nosso ponto de partida. O segundo postulado diz que existe uma função S da energia, do volume e do número de partículas, que é chamada de entropia, escrita em termos dos parâmetros extensivos U, V e N, definido para todos os estados de equilíbrio. Essa função obedece à propriedade que, se nós removermos os vínculos internos de um sistema composto, a entropia é maximizada na condição de equilíbrio. Bom, o que isso quer dizer? Em primeiro, nós temos que explicar o que vem a ser um sistema composto, então, Bom, o sistema simples a gente já tem a nossa definição, Então, o sistema simples é aquele sistema que nós tratamos no slide anterior. O sistema composto, então, ele vem a ser um sistema que possui vínculos que segregam os subsistemas do nosso sistema total. Então eu tenho um sistema aqui que eu vou chamar de sistema 1, um sistema aqui que eu vou chamar de sistema 2, e um sistema aqui que eu vou chamar um subsistema chamado sistema 3, em que o nosso sistema termodinâmico é o sistema 1, 2 e 3 separados por barreiras que isolam esse sistema. Então, para cada um deles eu tenho os parâmetros de energia, volume e número de partículas. Então eu tenho aqui o 1, V1 e N1 para esse primeiro sistema, o 2, V2 e N2 para esse segundo sistema e o 3, V3 e N3 para esse segundo sistema. A entropia, então, é uma função de estado, uma equação de estado desses sistemas termodinâmicos, desses parâmetros termodinâmicos do nosso sistema. Então, a princípio nós temos aqui 3 vezes 3, 9 parâmetros que compõem esse sistema aqui. Quando nós removemos
os vínculos, certo? Nós vamos ter aqui um sistema, total, né? Um sistema total. Então, quando você remove os vínculos internos e isso vira um sistema simples, então a entropia encontra-se um máximo, ok? Então ela aumenta, né? Ela expande e encontra um máximo, ou seja, de que a derivada da entropia com a energia nesse ponto máximo de equilíbrio é zero, certo? Então encontrou o máximo, ela encontrou a condição de que a derivada da entropia em relação à energia ela é zero. Ok, então pelo que nós observamos aqui também, a entropia ela só pode ser maximizada, né? Sim, ela é maximizada pelo aumento nos seus parâmetros extensivos, mas que também esses parâmetros são independentes entre si, né? Esses parâmetros não são dependentes uns dos outros, eles são independentes, de tal forma então que se eu multiplicar a entropia para ela ser multiplicada por um fator, né, um fator lambda, eu tenho que multiplicar todos os parâmetros termodinâmicos por esse fator lambda, e não apenas um deles, né? Isso mostra que essas variáveis elas são independentes entre si. Já o terceiro postulado da termodinâmica diz que a entropia de um sistema composto é uma função aditiva com relação aos subsistemas constituintes. É também contínua, diferenciável e monotonicamente crescente da energia. O que nós podemos dizer com relação a isso, para explicar essa expressão, nós podemos vir de trás para frente. Dizer o que é uma função monotonicamente crescente, que nada mais é do que uma função que, para qualquer ponto x e y, pertencentes ao conjunto de pontos dessa função, se x for maior do que y, então, consequentemente, f de x será maior do que f de y. Isso é uma definição de uma função monótona crescente. Como exemplo, nós podemos pegar a função f de x igual a x ao cubo. Essa é uma função que expressa muito bem o que é uma função monótona crescente. Então, temos o eixo x, eixo f de x, e a função f de x igual a x ao cubo, ela é uma função mais ou menos assim. Ok? Então eu vou pegar dois pontos do universo, de pontos possíveis da função. Então eu tenho esse ponto aqui, que eu vou chamar esse ponto de x, e eu tenho esse ponto aqui, que eu vou chamar esse ponto de y, de tal forma que x é maior do que y. Isso de fato acontece, x é maior do que y. Se eu observo os valores de f de x e f de y, então eu tenho aqui, esse aqui é o f de x, esse aqui é o f de y, e eu vejo exatamente que f de x é maior que f de y. Então, para essa função aqui, para todo x maior que y, implica que f de x é maior que f de y. Então, é exatamente isso que quer dizer. Outra função que acontece isso, por exemplo, é a função f de x igual a x, por exemplo. Também é uma função monótona crescente, certo? Já uma função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, ela não é uma função monótona crescente, baseado no seu lado, o lado esquerdo da parábola, né? O lado à esquerda do vértice da parábola não satisfaz essa condição. Bom, uma função diferenciável, função que possui derivada em todos os seus pontos, né? Uma função contínua, uma função em que os seus limites laterais eles são os mesmos em qualquer ponto, e que a função entropia, a entropia do sistema composto é uma função aditiva dos subsistemas constituintes. Ou seja, se no sistema composto, né, que é aquele sistema composto por quantos subsistemas forem, certo? Então, a entropia, ela é a entropia do primeiro mais a entropia do segundo mais a entropia do terceiro, e aí, ó, consequentemente, quantos existirem aí para frente, certo? Então, a entropia é uma função aditiva das entropias dos subsistemas. É isso que representa esse postulado. O quarto postulado da termodinâmica diz que a entropia de qualquer sistema se anula para o caso
quando a derivada da energia em relação à entropia é zero. Ou seja, quando a temperatura é igual a zero, a entropia também é zero. Comentando sobre já os postulados, vamos para as leis da termodinâmica. E as leis da termodinâmica, a gente começa pela lei zero da termodinâmica, que é a lei mais básica de todas, de que se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, eles estarão em equilíbrio térmico um com o outro. O que isso quer dizer? Se eu tenho um corpo A e um corpo C, em que a temperatura de A é igual à temperatura de C, e eu tenho um corpo B, que também a temperatura de C é igual à temperatura de B, logo, a temperatura de A e B também são iguais. O que implica que A e B também estão em equilíbrio térmico entre si. De fato, o equilíbrio térmico é quando o fluxo total de energia, de transmissão de energia entre os dois corpos, os dois objetos, é zero, ok? Então, como é que você verifica isso? Você tem um corpo A e um corpo B, eles trocam energia entre si, isso é natural. Então, existe energia que sai de A para B e energia que sai de B para A, então existe o fluxo entre esses dois objetos. Esse fluxo será nulo quando o fluxo de A para B for igual ao fluxo de B para A, e aí esse fluxo será total, esse fluxo total será zero, né? Porque um desses dois aqui assume um valor negativo. Essa é a definição de equilíbrio. A primeira lei da termodinâmica é uma lei relacionada... A primeira lei da termodinâmica é uma lei relacionada à conservação da energia do sistema. Então imagine que eu pego um certo sistema e ele tem lá sua pressão, volume, temperatura definidos, e eu forneço energia para esse sistema. Forneço energia. Esse sistema realizará uma transformação. Essa transformação pode gerar mudança de tamanho, mudança de temperatura, mudanças nos seus parâmetros termodinâmicos. A variação da energia interna daquele sistema vai ser igual à energia que ele recebeu mais o trabalho que ele realizou. Essa é a variação da energia interna do sistema. Ou seja, eu tenho um sistema, eu forneço energia para ele lá dentro, ele pode realizar algum trabalho, né? Então, quando realiza um trabalho, é um gasto de energia para realizar o trabalho. Então, a energia interna dele definida é uma. Então, eu vou cedendo energia para ele. Então, essa variação da energia interna tem relação à quantidade de energia que eu recebi do exterior. E aí, se por acaso eu mudo de tamanho, né, eu mudo o meu volume, então eu realizei um trabalho expandindo o ar ao meu redor, ou o que quer que seja, eu expandi o meu volume, então eu realizei um trabalho e gastei energia para fazer essa ocupação maior do espaço. Então a minha variação de energia interna é o calor que eu recebi mais o trabalho que eu realizei, lembrando que esse trabalho aqui ele tem um sinal negativo quando o trabalho é realizado pelo próprio gás. Já a segunda lei da termodinâmica, ela trata da entropia. Muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar que também é a lei, né, que impossibilita a existência de um rendimento de 100% em um ciclo termodinâmico. Mas nós não estamos olhando por esse lado, estamos olhando pelo lado da entropia. Mas em si, o que é entropia? Então, isso nós vamos responder mais para frente na física estatística, mas a princípio, na termodinâmica, é tratado como grau de desordem do sistema. Então, na termodinâmica, nós vamos tratar um pouco mais detalhado sobre isso. Então, imagine inicialmente um sistema composto, um sistema que tem dois subsistemas, e que eu faça a retirada dessa barreira desses subsistemas. Esse sistema vai se evoluir, gerando um sistema simples, né? Ele evolui para um sistema simples. A sua entropia é definida pelas mesmas variáveis termodinâmicas do sistema anterior. Então, aditivamente, a sua entropia é igual a S1 mais S2, e a sua variação de entropia, o seu ds, tem relação ao calor fornecido pelo objeto. Então, é dado por dQds. De certo modo, a gente pode lembrar, né, da termodinâmica que quando nós fazemos a derivada de Q com relação a S, né, é a temperatura, né? Então, ou então ds daqui é 1 sobre a temperatura, ou simplesmente Q é TdS, né? Então a gente lembra mais ou menos isso aí. O que possibilita a gente escrever a primeira lei da termodinâmica em relação
à entropia, né, e não em relação à quantidade de calor, né, mas sim em relação à variável entropia. Bom, ainda na segunda lei da termodinâmica, nós podemos conceber a questão da entropia sempre se maximizar, né, no sistema, de um sistema composto para um sistema simples. Okay? Então imagina que eu tenho dois subsistemas, um sistema com uma temperatura T1, um sistema com temperatura T2. Então pode ser dois objetos separados que vão entrar em contato um com o outro e fazer uma troca de calor, de tal forma que a temperatura T1 é maior do que a temperatura T2. Logo, o calor flui do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Então vai ter um fluxo de calor do objeto vermelho para o objeto azul, até que eles entrem em equilíbrio. Bem, de fato, a variação de entropia do primeiro objeto é o calor que ele perde, menos, né, o calor que ele perde, dividido por T1. Como o calor ele perde, né, então o ΔQ ele é negativo. Né? Eu estou pegando a equação anterior, tá? E aplicando para saber a variação da entropia do sistema. O corpo T2, ele também vai sofrer uma variação de entropia, que é a quantidade de calor que ele recebeu, dividido pela sua temperatura T2. De fato, o módulo de ΔS1 é menor que ΔS2, porque a temperatura T1 é maior que a temperatura T2, e o calor que saiu do vermelho é o mesmo calor que chegou no azul. Então, se a variação da entropia do sistema vai ser a soma das variações das entropias dos sistemas, né? Então, a gente pode conceber, já que a entropia total é S1 mais S2, digamos que aqui seja o 1 e o 2, né? Então, a entropia total é S1 mais S2, o ΔS também vai ser ΔS1 mais ΔS2. De fato, o ΔS vai ser menos Q sobre T1 mais Q sobre T2, e isto aqui é um número maior do que zero, porque o ΔS1 é menor do que o ΔS2. Então, isso aqui é menor e isso aqui é negativo. Esse aqui é positivo. Então, pegar um número positivo e subtrair um número negativo que em módulo é menor do que ele, torna ainda o resultado positivo. Então, a evolução desse sistema para um sistema em que tenha dois objetos na mesma temperatura, um sistema simples, nos leva a um aumento da entropia. Então, um sistema composto para um sistema simples nos leva para um aumento da entropia. Então, em sistemas isolados, em processos espontâneos, a entropia sempre aumenta. Essa é a conclusão que você pode obter através da segunda lei da termodinâmica e descrever os sistemas em relação à entropia. A terceira lei da termodinâmica diz que é impossível, através de qualquer processo, não importa o quão idealizado ele seja, reduzir a temperatura de um sistema à temperatura 0 Kelvin em um número finito de operações. Nós vamos tratar sobre isso no curso de Física Estatística ainda. Essa questão de você não conseguir chegar na temperatura do zero absoluto, de forma experimental. Então, um laboratório nunca vai conseguir chegar à temperatura zero, não importa quantas operações ele faça a reduzir a energia do sistema. Ele não chegará nunca a temperatura zero. Então, a terceira lei da termodinâmica é essa. Existe a temperatura, mas nunca você vai conseguir alcançá-la dentro de um laboratório, por exemplo. Ela é um valor que nós sabemos que existe, mas é idealizado de tal forma que é impossível alcançá-lo. Bom, uma forma interessante também é que nós podemos representar os nossos parâmetros intensivos através dos nossos parâmetros extensivos. Então, a representação dos parâmetros intensivos, nós podemos pegar uma equação de estado e tentar compreender um pouco melhor elas. Temos uma representação da energia, né, em que você pode representar a energia em função dos parâmetros extensivos S, V e N. Bem, o diferencial total da energia ele é descrito como dU/dS, a V e N constantes ds, mais dU/dV, a SN constantes dV, mais dU/dN, SV constantes dN. Certo? Bom, pela conservação da energia, nós temos que o ΔU, né, era a quantidade de calor, mais um trabalho mecânico, mais um trabalho químico a ser realizado.
Na segunda lei da termodinâmica, nós tínhamos que ΔU é o ΔQ, né, que é o T ΔS, o trabalho mecânico do gás é menos P dV, e o trabalho químico é μ ΔN, que onde μ é o potencial químico e ΔN é a variação do número de partículas do sistema. Os termos infinitesimais, eu tenho que dU é TdS menos PdV mais μdN. Claro que é possível comparar essas duas expressões, é muito possível comparar essas duas expressões, em que eu tenho exatamente a condição de que dU ds é exatamente a temperatura, dU dV, a SV constantes, é menos a pressão, e dU dN, a SV constantes, é igual ao potencial químico. Então nós conseguimos escrever os nossos parâmetros intensivos através de uma combinação dos parâmetros extensivos. Também podemos fazer a mesma representação dos nossos parâmetros intensivos usando a representação da entropia. Então imaginem só que eu tenho um sistema termodinâmico em que a entropia é descrita por U, V e N, e que então o diferencial total da entropia é igual a ΔS dU com V e N constantes dU, ΔS dV com U e N constantes dV, ΔS dN com U, V constantes dN. Então esse aí é o diferencial total da nossa equação de estado da entropia. Bom, de fato, eu posso muito bem pegar a segunda lei da termodinâmica, certo? O dU, né, que nós tínhamos encontrado no slide passado, que vem da segunda lei da termodinâmica, e que eu tenho dU é TdS menos PdV mais μdN, eu posso muito bem escrever isso em função de colocar ds para um lado e deixar o resto tudo para o outro, né? Então, quando eu coloco ds para um lado, eu tenho que ds é 1 sobre T dU mais P sobre T dV menos μ sobre T dN. E aí eu consigo fazer a associação de que ds dU é 1 sobre T, de que ds dV é P sobre T, e de que ds dN é menos μ sobre T. Então eu consigo escrever também as relações dos nossos parâmetros intensivos com relação aos parâmetros intensivos na representação da entropia, ou seja, através de derivadas da entropia. Essa era a segunda aula. Espero que vocês aproveitem bem a revisão e refaçam também exercícios relacionados a esses parâmetros termodinâmicos. E nós temos aqui um bom lembrete dessas condições, né? Refaçam essas contas também, que vão levando de um ponto a outro, e façam essas associações novamente. Próxima aula, vamos continuar a revisão de termodinâmica e até conseguirmos completar esse capítulo.